Já aconteceu com você do cliente descobrir que tinha se equivocado com a data no ato do check-in ao chegar no seu imóvel? Comigo já, algumas vezes. E eu vou compartilhar com você agora o último episódio. A cliente chegou para fazer o check-in. Hoje eu estou gravando esse vídeo, 14 de fevereiro de 2022. Ela chegou para realizar o check-in no dia 13 de fevereiro e foi informada pela portaria do condomínio que, na verdade, tinha sim uma reserva para ela, mas que era para o período de 13 a 17 de março. E ela imediatamente entrou em contato comigo, solicitando o cancelamento da reserva sem o pagamento da multa, já que ela tinha feito a compra com política não reembolsável e aquele apartamento para o qual ela havia feito a locação, ele estava ocupado com outro cliente meu. Inclusive, foi argumento dado pela própria portaria. E conversando com ela, né, realmente eu detectei que ela tinha se equivocado, confirmei que a alocação tinha sido feita para março. E ali, como eu tinha acabado, isso aconteceu na cidade de Maceió, como eu tinha acabado de adquirir mais 2 unidades, mais 2 flats nesse condomínio, eu tinha um disponível. Foi aonde que eu orientei a ela a entrar em contato com a OTA, no caso essa alocação foi através da Booking, e solicitar a alteração de data. E assim a Booking fez, mas a Booking ao me ligar, né, solicitar essa alteração de mudança, e eu já tinha antecipado para a cliente que haveria a cobrança de um valor adicional, não por multa, mas um valor por diferença de tarifário, tá? Mas ela concordou e sem inclusive maiores questionamentos, tá? E por que eu estou gravando esse vídeo trazendo essa minha experiência para você? Porque muitas das vezes, é a primeira vez que aconteceu isso comigo, eu fiquei na hora me questionando, né, qual que é a melhor qual que é a minha melhor reação, como eu devo proceder. A gente sempre se questiona em situações inusitadas como essa, né? E por isso que eu fiz questão então, para que você já tenha um norte, um direcionamento de como agir e o que fazer para se resguardar em situações como essa. Então, o primeiro passo é você verificar a origem dessa locação, dessa reserva. Por onde ela fez, foi locação direta, indireta, né? No caso, indireta é quando é feita pelas OTAs, e data que ela fez, se já tinha passado, e a política, né, de cancelamento, mas de qualquer forma verificar se já tinha passado dos 7 dias, que era o prazo que ela tinha para se arrepender e cancelar a reserva e ter o valor totalmente estornado. Então, o primeiro passo que você faz é esse, verificar qual foi a origem dessa reserva, né? Foi direta, foi indireta? Se foi direta, o que eu coloquei no orçamento, no contrato? Se foi indireta, você vai verificar por onde foi feita essa reserva, essa alocação, Booking, né, Airbnb, qual foi a política no ato da compra? Era uma política rígida, não reembolsável, era uma tarifa flexível, que ela tinha prazo, estava dentro do prazo. Então você precisa mapear isso, você precisa olhar o caso concreto. Não existe verdade absoluta nem regra, receita de bolo nesse caso. Você tem que olhar a situação em si, tá? Então é o primeiro passo. O segundo passo, você orientar esse cliente a já tomar a iniciativa e entrar em contato com a OTA, seja qual for, tá? Se ele realmente, se ele tem o direito de cancelar, que ele cancele junto à OTA. É claro que a gente faz todo um trabalho antes para que a reserva não seja cancelada. No meu caso, além dela não ter
o direito de cancelamento eu tinha disponibilidade e ela foi realocada para o outro apartamento. Mas no seu caso, se você tiver outro apartamento, você oferece. Se não, né, então você tem que sempre estar ali analisando e orientando esse cliente. Então, orientou ele a entrar em contato com a OTA e olha, se for alteração ou se for cancelamento, que ele tome essa ação, que ele tome essa iniciativa. Nunca traga essa responsabilidade para você, de você ligar na OTA e você solicitar o cancelamento, sabe? Porque senão você está assumindo para você uma responsabilidade que não é sua. O viajante, ele mesmo precisa entrar em contato com a OTA, as ligações são gravadas e ele assumir que houve um equívoco, tá? Então, esse é a recomendação que eu te dou aqui. E como proceder para você estar sempre se resguardando, porque não foi o caso dela, mas já aconteceu de cliente, principalmente lá atrás, no início, mas eu não sabia, eu vi data errado, ou eu fiz o certo e não ter a plataforma que errou. Na maioria das vezes, eles tentam de alguma forma tirar o erro, a responsabilidade das costas deles, sabe? A tendência é sempre responsabilizar o outro, ou a nós anfitriões ou a plataforma. E lá atrás, a primeira vez que eu tive isso, eu entendi, eu percebi, eu falei, olha, eu preciso estar sempre reforçando, né? Então, como que eu procedo hoje? E eu te recomendo, anote isso, sabe? Lembra meu jargão papel e caneta na mão, porque vem muito conteúdo de valor por aqui, é justamente isso. Então, o que que eu te recomendo? Passo 1, vai fazer um orçamento, tá? Locação direta, vai preparar um orçamento, sempre reforce a data para qual você está dando orçamento, porque se o cliente ali estiver equivocado, ele já percebe, senão você já está ali se resguardando, se ele não perceber. O cliente fez a locação direta, coloque isso no seu contrato, reforce a data para qual ele está alugando, coloca isso na sua autorização de hospedagem ou no seu voucher, se for o caso, cada um possui seu modelo de negócio, tá? Então, o primeiro passo é esse. Nas OTAs, a reserva ela já vem, tá? Você não vai estar ali fazendo um orçamento, na maioria delas, claro, você não vai estar ali fazendo um orçamento. Entretanto, na hora que essa reserva vier ali para você aceitar ou para você confirmar, ou então se for o caso de reserva instantânea que ela já vem confirmada para você, eu sempre recomendo também, envie uma confirmação. Luciane, mas ele já tem a confirmação da OTA? Sim, ele já tem, mas reforce. Sabe por quê? Porque se amanhã ele te questionar, e acontece de questionar, tá lá, olha, ele tinha um documento da OTA, ele tinha o seu documento. Inclusive, perante a própria OTA, sabe, se ela vir e falar porque ele se equivocou, eu falei sim, ele se equivocou. Mas peça para ele te mostrar o comprovante que ele tem da sua plataforma, peça para ele te mostrar o comprovante personalizado que eu mandei para ele quando da compra e 48 horas antes do check-in, por e-mail e por SMS. Então, ele assumiu o risco, o viajante assumiu o risco por não ler o documento, por não se atentar à data a que ele reservou. Quando ele não lê, ele está se responsabilizando, ele está assumindo o risco para ele mesmo. O meu papel enquanto anfitriã é informá-lo de uma forma clara e objetiva. Esse papel eu estou cumprindo. Então, se ele não fez o papel dele, isso, gente, eu falo para o cliente e falo para a plataforma. A responsabilidade é dele, tá? Então, são estratégias, são documentos que você vai colocando no seu dia a dia, você vai colocando ali como instrumento de trabalho para você se resguardar. Tudo bem, o documento da OTA ele é o suficiente, não que não seja, tá? Mas quando você vai mandar ali uma carta de boas-vindas, reforce as regras da casa, reforce as regras da locação, a data, número de pessoas, endereço.
tudo. Isso vai te trazer ainda mais tranquilidade, sabe? Eu tenho casos de cliente, mas eu não sabia que você não fazia a troca da roupa de cama. Eu não sabia que não tinha limpeza. Eu falo, não, você não sabia? Olha só a autorização de hospedagem do senhor. Então, o cliente ali, e eles falam, mas eu não observei, eu não li. Eu falei, pô, então, me desculpa, se o senhor não leu, o senhor assumiu o risco, né? Então, é assim que acontece. Então, fica aqui as minhas recomendações. Como você deve agir caso aconteça e as ações que você deve colocar em prática para se resguardar. Porque se você for questionado a respeito, você está ali totalmente documentado, ok? Boa sorte, sucesso nas locações e nós nos vemos aqui no Instagram e no YouTube.